Na verdade, o que tem acontecido no Brasil é um avanço nos marcos regulatórios, na legislação, em função do jogo de pressão dos interesses, né? Você citou aí a lei de TV por assinatura, que nasce de uma pressão das operadoras de telecomunicações, né? Da mesma maneira, a questão do Marco Civil, que nasceu inicialmente, preliminarmente, da, de, da, de uma pressão sobre a internet para estabelecer sistemas de vigilância, e isso gerou uma reação da sociedade, mas isso também gerou um interesse das operadoras que fornecem infraestrutura, e aí o processo avançou, gera uma discussão, o processo avança com os diferentes segmentos do Congresso representando diferentes interesses da sociedade, todos legítimos, né? No caso da radiodifusão, que eu faço questão de dizer radiodifusão aberta, radiodifusão pela atmosfera, né? O interesse mais forte estabelecido é das emissoras de televisão aberta, que não tem nenhum interesse maior em avançar um sistema regulatório, né, além daquele que foi estabelecido em 62. E a sociedade civil não tem pressão, não tem força de pressão para fazer também avançar esse processo, né? A rigor, como o capital, vamos dizer assim, como o capital não está muito interessado nessa discussão, a discussão não avança. Aonde ele está interessado, a discussão avança. Sem dúvida alguma, nós precisamos de um novo marco regulatório para a televisão digital terrestre ou televisão digital aberta, né? Exatamente porque a televisão digital terrestre traz um conjunto de novas possibilidades na interação emissora-consumidor, emissora-audiência, como é o caso da interatividade, da multiplexação, coisas assim, que o sistema regulatório hoje, que vem de 62, absolutamente não contempla, né? Então, um desenvolvimento dessa área, né, novas condições regulatórias nessa área são cruciais. O Brasil está atrasado em relação a isso. O mundo já fez essa transição regulatória, os Estados Unidos já fizeram, os países europeus, a comunidade europeia também já fez essa transição regulatória, né? E nós precisamos, de fato, de um marco regulatório, nós vamos precisar de um marco regulatório novo para a televisão digital terrestre. No passado da radiodifusão, quando a radiodifusão era principalmente rádio, num modelo que nasce nos Estados Unidos, né, nos anos 30, 40, até os anos 50, né, a emissora de rádio era basicamente uma transportadora de conteúdo. E o fornecedor do conteúdo alugava o tempo, uma hora, meia hora, o que fosse, né? Um processo que teve inclusive seus reflexos no primórdio da televisão, né? As pessoas podem não lembrar, mas mesmo a televisão brasileira, quando começa, nós tínhamos programas como Repórter Esso, Espetáculos Tony Lucas, Teatrinho Troll, que eram programas alugados pelo anunciante, que alugava aquele tempo, né? Houve uma disputa político-econômica, sobretudo nos Estados Unidos, que depois se espraia pelo mundo e acaba virando um modelo também brasileiro, né? Em que nessa transição do rádio para a TV, esse modelo que vinha do rádio foi superado por um novo modelo em que as emissoras passam a desenvolver a sua própria programação e alugam um tempo de publicidade, aqueles 30 segundos, um minuto, coisa e tal, né? Bem, então, em princípio, não é natural, digamos assim, né? Não é natural que nem o pão de açúcar, né? Que a emissora tem que ser provedora do seu próprio conteúdo, né? E a própria legislação brasileira não estabelece essa exigência. A exigência é que você, ao ser concessionário de uma frequência, de um canal de frequência, ser concessionário de um canal de 6 MHz, você preenche esse canal com programação. Você não pode ser dono, entre aspas, de um canal e manter esse canal vazio, né? Aí seria fantástico, seria uma terra improdutiva. Não, você tem que preencher isto com programação. Agora, a forma como você, concessionário do canal, vai preencher isso como programação é um problema do seu modelo de negócios. Entende? Você pode tanto ser o produtor da sua programação, como pode ser uma espécie assim de locatário do seu canal para a programação de terceiros. Entende? E aí cada um assume o seu modelo de negócio. Na legislação brasileira não existe nenhuma ilegalidade quanto a isso. Entende? E eu diria até mais. Hoje no mundo, sobretudo na Europa,
né? Exatamente por causa da transição do modelo da TV terrestre para o digital, né? A legislação europeia tem estabelecido claramente a divisão entre quem transporta e quem programa. É o chamado operador de rede, cuja responsabilidade é só o transporte, e aí o programador, que é aquele que tem os canais, né? O Fórum Nacional de Democratização da Comunicação elaborou um projeto de lei de iniciativa popular, que o pessoal está por aí, nós estamos por aí tentando colher assinaturas, 1,5 milhão de assinaturas para levar para o Congresso, que prevê isso, que prevê que a operação do canal, a operação da frequência, seja feita por uma entidade, por uma empresa concessionária, que não seja a mesma empresa fornecedora da programação, que é o modelo que funciona na Europa. Né? Em geral, as pessoas não sabem, mas a conhecida, para citar um exemplo assim mais conhecido, que é o da BBC, que é uma empresa meio paradigmática, né? A BBC não tem os canais de transmissão dela, ela só faz a programação e ela usa um operador de rede, que é uma terceira entidade privada, concessionária também do Estado, mas que é concessionária para fazer o transporte do sinal. Então, essas questões, em princípio, não são questões, como eu disse, não são questões naturais, são questões regulatórias. E eu acredito que hoje, no marco regulatório contemporâneo, no marco regulatório para a televisão digital, nós teríamos que efetivamente fazer uma clara separação das entidades que programam daquelas que fazem o transporte, daquelas que administram a rede, né? A rede aberta, no caso. Eu não vejo problema em comercializar ou não a programação. Né? Dizer, eu viria problema sim do cidadão da empresa ter uma concessão e não usá-la, né? Mantê-la apagada. Entende? Agora, comercializá-la ou não é uma questão do modelo de negócio do empresário e não é ilegal. Entende? Eu vejo o problema sim, né? Num modelo de televisão digital, né, que permite, que proporciona que aquele canal de 6 MHz possa ter até 8 programações simultâneas, o que, do ponto de vista da experiência da audiência, da experiência do espectador, é como se fossem 8 canais diferentes, né? Aí sim, esses 8 canais diferentes, o cara recebe a concessão para um canal e ele tem essa concessão, porque a tecnologia permite, multiplicada por até 8. Né? Neste caso, é justamente para evitar isso que há a separação por camadas, aquilo que, inclusive, na legislação do Marco Civil chama-se neutralidade de rede. A rede ficar neutra em relação aos provedores de conteúdo. Ou seja, quem tem a concessão do canal, pelo qual poderá passar até 8 programações ou canais simultâneos, não tem a licença para a programação. Aí é um outro tipo de modelo de negócio, né? Em que em que é o que está previsto no projeto de lei popular e é o que a nossa legislação deveria efetivamente avançar. Entende? Então, separar quem tem a estrada e quem tem o caminhão, o ônibus, esse tipo de coisa assim. Existe hoje uma regulação da Anatel, uma regulação em bom momento, diga-se passagem, que impede as televisões comerciais de terem a multiprogramação. Mas isso é muito frágil. Né? De fato, a Anatel partiu de um princípio correto. A emissora, a empresa, está recebendo um canal para fazer uma programação. Entendeu? Ela não está recebendo um canal para fazer 8 programações, porque aí é outro modelo de negócio. Entende? Quando você tem um canal com 8 programações, né, você tem a possibilidade aí sim de diversificar, de introduzir mais concorrência. Né? Agora, se o mesmo cara que tem aquele canal vai fazer outros 7 canais, a primeira coisa que ele deverá naturalmente fazer é não proporcionar outros canais que concorram com o dele. Né? Isso é a primeira coisa que ele vai... Por isso é que você faz a separação do operador de rede e do fornecedor do conteúdo. E a partir daí, as emissoras que hoje estão no mercado vão ter que decidir se elas querem ser, como algumas hoje em dia praticamente já são, transportadoras de sinal, ou se elas querem ser, como algumas também hoje em dia já são, provedoras de conteúdo. Entende? Essa
a questão. Mas não há, em princípio, mais uma vez, não é uma questão natural que só as públicas têm 8 e as outras não tenham. Isso é tudo uma questão política e regulatória. Entende? Envolve interesse de mercado, tudo isso. É exatamente a estratégia de negócio da emissora, da empresa concessionária. Entende? Estas empresas têm estruturas para a produção dos seus próprios conteúdos. Né? E elas levam, elas acham que levam, elas apostam, e possivelmente elas têm razão, dado o sucesso, sobretudo, da Globo, né? que, que vale a pena investir na produção de conteúdo. A Globo hoje é a grande produtora brasileira e talvez latino-americana de conteúdo. Né? Ela tem, inclusive, um tremendo estúdio lá, que é o famoso Projac, né? Esse tipo, né? Agora, outras emissoras, por falta de recursos ou por estratégia empresarial, preferem, não é de hoje, e não é de hoje, não é de agora, é desde muitos e muitos e muitos anos, décadas, né, fazer uma estratégia de alugar o tempo do espectro em determinadas horas de baixa audiência ou o que seja. Né? Então é uma questão apenas da liberdade empresarial, né, de optar por onde é que o cara está achando que vai ganhar mais dinheiro. Nada mais do que isso.